pastor Haroldo. Por favor, pastor Haroldo, fica de pé para toda a igreja, lá de baixo poder te ver, lá do fundo, tá? Essa simplicidade toda aí desse homem, irmãos. Quando eu vi a primeira vez pastor Haroldo pregar, eu falei, quem é esse cara? Porque pastor tem esse negócio, né? Quem é esse cara que vai pregar? Rapaz, quando ele abriu, eu nunca mais. Até hoje eu sei onde ele pregou, em Hebreus, ele falando sobre os 3 elementos dentro da arca. Eu nunca mais esqueci a pregação. Eu falei, meu Deus. Quando ele acabou a pregação, eu pensei, eu quero ser amigo desse cara. E aí Deus se permitiu termos um relacionamento fraterno mesmo, de pura comunhão. E aí estamos andando juntos. Eu nem lembro quando foi isso, pastor. 14 anos atrás, né? Estamos andando juntos. E Deus permitiu, sua boa mão, trazer o pastor Haroldo para cá. Veio junto com a minha cunhada, para a gente estar aqui e ouvir a Deus através da sua vida, pastor Haroldo. O resto da apresentação eu vou deixar por sua conta, tá bom? Então, por favor, pastor, vem aqui para a gente aproveitar bastante desse alimento aí que vai ser tremendo. Vai ser maravilhoso. Bom, meu irmão, me perdoa, claro. Por favor, amada igreja, vamos ficar de pé. Nós oramos pelo pastor. Estenda sua mão para cá. Amado e eterno Deus, é no santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que nós oramos agora a Ti, Pai, pedindo a Tua intervenção através do Teu Filho, Pai. Que o Senhor venha sobre ele, use este vaso, Pai, derrama a Tua excelência sobre ele, Pai, para que ele possa nos trazer, Pai, a Tua vontade, seja ela exortação, seja ela ensino, seja ela, Senhor meu Deus, para nos fortalecer cada vez mais, Pai, neste caminhar. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Pai, que tudo que não provém de Ti, que esteja nesse ambiente, seja afastado agora, seja queimado, seja destruído, anulado, aniquilado pelo Teu poder, Pai. Que aqui, Senhor meu Deus, nada venha tirar as nossas atenções, nada venha perturbar os nossos corações, nada, Pai. Mas somente tenhamos, Pai, ouvidos para a Tua santa palavra. Usa o Teu servo, guarda-o, Pai, protege. E nós Te agradecemos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Amém e amém. Boa noite, irmãos. A paz a todos, amém? Se assentem em nome de Jesus, fiquem à vontade. Eu estou emocionado de estar aqui hoje com vocês, porque essa é uma... Obrigado, Dora. Na paz? Porque essa é uma promessa de 20 anos atrás. E se fosse uma promessa feita enquanto eu estava dentro da igreja, talvez poderia ser mais fácil da gente entender o que estava acontecendo. A questão é que quando eu ouvi que um dia eu estaria fora do Brasil pregando o Evangelho, eu ainda estava sentado em uma calçada, mendigando, nas ruas de Santo André e de Mauá. Eu era um dependente químico, usuário de drogas, e uma serva do Senhor parou diante de mim, enquanto eu estava ali usando droga, e ela disse que o Senhor tinha uma obra na minha vida. Naquele momento, a única coisa que passou pelo meu coração é que ela é uma pessoa que tinha problemas. Mas hoje eu posso dizer para vocês que ela era uma pessoa que tinha Deus na vida. Foram alguns anos de luta até o Senhor fazer uma obra na minha vida, mas hoje já são 18 anos de restauração. E posso dizer para todos vocês aqui que não existe impossíveis para Deus. Como o pastor me apresentou, meu nome é Haroldo, eu sou pastor da Casa de Recuperação, né? Harold, né? Só aprendendo aí, vou ficar bom nisso. E sou pastor de uma casa de recuperação na cidade de Itanhaém, né? Estou aí há 17 anos ensinando o Evangelho para ver homens libertos, transformados pelo poder da palavra do Senhor. A obra que o Senhor fez em mim é aquilo que hoje eu entendo que Ele tem que fazer na vida de outras pessoas, porque é um plano dEle. Sou pastor da Igreja Vida Nova também, junto com a pastora Viviane, mas eu sou em Mongaguá, ela é de Santos, e tive a alegria, né, de receber esse convite para estar aqui hoje. Sei que a minha vinda por aqui é uma promessa, é um sonho que eu tenho desde menino, mas o Senhor me trouxe aqui com o propósito de revelar a glória dEle, não somente aqui, mas também para todas as pessoas que conhecem a minha história e estão lá no Brasil nesse momento.
Eu louvo a Deus, pastor Guimarães, por nossa amizade, pela forma que o Senhor me abraçou desde o primeiro momento que o Senhor me conheceu. Obrigado por todo o respeito, por todos os socorros que o Senhor manifestou para a casa de recuperação, para a minha família, para a minha vida. Que Deus retribua tudo. Eu não esqueço de nada. Nem mesmo o dia que eu tive que entrar em um quartel para buscar 2 botijões de gás, porque o Senhor ficou preocupado na pandemia da gente não ter suprimentos lá. E eu louvo a Deus por isso. Eu não tive a alegria de ter irmãs, né? Eu tenho um irmão chamado Rodolfo, mas tive a graça de ter irmãs que Jesus me deu de presente, que é a pastora Valéria e a pastora Vivi. E pastora Valéria, Deus te abençoe. Quando eu te conheci, a minha vida ela tomou um outro rumo. E tudo isso foi uma profecia que ela liberou sobre ela mesma. Ela liberou sobre ela mesma. Eu vou ser uma maçaneta na sua vida. E literalmente muitas portas se abriram, têm se abrido e sei que continuarão se abrindo enquanto o Senhor estiver nos mantendo aqui nesse tempo. E eu desejo que tudo aquilo que é do teu coração se torne uma realidade, que vidas sejam transformadas aqui nesse lugar, que a gente possa ver este lugar aqui ficar pequeno, amém? Glória a Deus. Muitos jovens aqui nessa igreja, João, sendo ministrados e aconselhados e instruídos pelo Espírito Santo. E eu amo vocês, com todo o meu coração. O abraço que o João me deu aqui foi um abraço que foi muito emocionante. Eu quero falar com vocês sobre identidade restaurada. E antes de mais nada, peço com que nenhum de vocês percam a identidade que Deus os deu, mesmo estando tão longe de casa. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Faremos a leitura do verso 1 até o 16. Eu perguntei para a pastora quanto tempo de pregação, ela falou para Deus me usar. Eu só vou embora dia 11. Se demorar um pouquinho, você dê glória a Deus e aleluia. Fica tranquila, Beatriz, a gente vai acabar no horário, amém? Já, eu vi. Mateus 5:1, a palavra do Senhor diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos aproximaram dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, também perseguirão vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca em um lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que estão nos céus. Amém? Senhor, fale ao nosso coração e nos direcione, Senhor, ao centro da tua vontade. Deus, eu não sei o que eu vim fazer aqui, mas o Senhor sabe. O Senhor que me trouxe.
E peço, Deus, como que essa palavra dirija, Senhor, essa igreja, meus amigos e meus irmãos, ao centro da tua vontade e do teu querer. Que seja um momento, Deus, em tua presença, longe de qualquer adversidade, para que sejamos transformados e abençoados por ti, em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu li aqui, também não posso deixar de agradecer minha esposa. Eu acredito que vai ver essa pregação, estou aqui debaixo da bênção dela, né? Se não fosse Carla, eu não estaria aqui hoje, eu louvo a Deus por isso. Eu sou um homem que tive a minha vida destruída por causa do pecado. Sei que isso foi fruto das minhas escolhas, mas sei a dor que é ter uma vida destruída por causa do pecado. E quando a gente para olhar o tempo atrás de nós vamos ver que o homem já foi primata, o homem já foi bárbaro, o homem já foi viking, o homem já foi um cruzado, o homem já entrou em guerras e lutas, e sempre a preocupação do homem do passado era tirar a vida do outro para preservar sua própria vida. Por mais que ele errasse, a ideia era de preservação, de proteção. Eu preciso me guardar. E hoje nós vivemos em um tempo de muitas ideologias, pastor Guimarães. E essas ideologias, para mim, têm formado a pior geração de todos os tempos. Que não é uma geração promíscua, que não é uma geração assassina, cruel, sanguinolenta. Ao contrário, é uma geração que aniquila a si mesma. A identidade do homem tem sido deturpada. A pior ideia que eu creio que o Satanás conseguiu colocar no coração do homem foi a ideia de seja aquilo que você quiser ser. Não existe limites, mas realize aquilo que está no seu coração. E nós sabemos que o coração do homem é mau. O Senhor ainda pergunta quem o conhecerá. A malignidade está presente no coração do homem por causa do pecado que atingiu sua vida, que veio sobre a sua vida, mas hoje a gente vive um tempo em que nós andamos pela rua e nós não conseguimos mais identificar pessoas. Tudo bem que nós estamos em um país que fala sobre liberdade, que você tem que ser livre, e eu entendo que nós também temos que ser livres, mas não podemos esquecer que existimos por causa de um propósito. Não nascemos por acaso. Não estamos aqui por uma questão de sorte, uma oportunidade que surgiu e por coincidência a gente está aqui nesse tempo. Deus, desde antes de o ventre da nossa mãe, nos separou com um propósito. E quando eu olho para a nossa geração, eu sou muito crítico porque não existem limites. A pessoa pode ser aquilo que ela escolher ser. A pessoa pode fazer aquilo que ela quiser escolher fazer, e nisso nós temos visto uma geração que se autodestrói. O senso de preservar, de guardar e de proteger a si mesmo ou a sua casa está caindo no passado. Hoje, as pessoas estão escolhendo tirar a sua própria vida, acabando com a imagem que um dia foi feita à semelhança do Senhor. E aqui nós estamos em um tempo em que a identidade humana precisa ser restaurada. Não apenas de homens, não apenas de mulheres, não apenas de crianças, mas a humanidade precisa resgatar a sua identidade. E Jesus, em Mateus capítulo 5, traz o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e sempre nós olhamos para esse texto decidindo, escolhendo viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Mas quando a gente olha para essa palavra, nós vamos ver que a primeira coisa que Jesus está fazendo é: eu preciso devolver a vocês o senso de quem vocês são. Eu preciso colocar no coração de vocês a verdade de quem você é. E quando Jesus sobe nesse monte para ensinar, o contexto da nação de Israel é de uma nação, de um povo que se esqueceu de quem era. Tanto na parte espiritual, porque estava distante do Senhor, não conhecia mais o Senhor, quanto também na sua parte nação. Israel, a terra que foi chamada para ser a coroa dos povos, a terra que era para revelar a glória de Deus, agora ela é submissa, cativa, vassala do Império Romano. Quando nós olhamos o povo que foi chamado e escolhido para viver na presença do Senhor e revelar a face do Senhor às outras nações, nós temos um povo que está distante, totalmente distante da palavra de Deus, distante da presença do Senhor. E o que nós vemos? O povo de Deus vivendo sem Deus. O povo de Deus vivendo longe da palavra do Senhor. Não dá para separar essas coisas.
Eu tenho visto aqui o que Deus tem falado para nós aqui hoje nessa noite, e nós temos visto, como o pastor disse, pela palavra, tem que ser pela tua palavra. A oração da pastora Valéria, pela palavra. A pastora Viviane falar que é por amor, e nós nunca teremos vida com o Senhor se a palavra não for uma prática constante da nossa vida. Não podemos ser considerados povo de Deus se estivermos distanciados da palavra do Senhor. E aí Jesus começa a mostrar que a bem-aventurança faz parte do povo de Deus, desde que esse povo de Deus decida viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E o contexto dessas pessoas são pessoas simples, pescadores, cobradores de impostos, pastores de ovelhas. Pessoas que não tinham uma cultura rica, que poderia se ensoberbecer sobre outros, mas o que nós vemos é um grupo de pessoas que estão sendo oprimidos pela religiosidade do seu tempo, que diz como tem que ser, mas não pratica aquilo que tem discursado, não faz aquilo que tem vivido. E nós sabemos que quando a palavra pregada não é vivida por aquele que prega, é apenas ilusão, mentira, interesse e outras coisas. E aqui nós vemos Jesus trazer esse cenário de restauração, porque ele não sobe ao monte somente para ensinar, mas principalmente para restaurar. Ele quer redefinir o que significa ser bem-aventurado, ser discípulo e pertencer ao reino de Deus. Eu acredito que vocês, se reunindo aqui como igreja, nesse lugar, todos brasileiros, vocês não têm apenas a missão da sobrevivência. Vocês têm algo muito maior que é mostrar para esse povo que está em volta de vocês o que é ser discípulo, o que é viver com Deus, o que é ser uma igreja triunfante no Senhor. Bem-aventuranças, o que são? São espelho para a nossa vida. É aquilo que define o que temos que viver no Senhor e mostra se realmente é isso que temos vivido. E do verso 1 ao 12, Jesus ele restaura o interior das pessoas. Caráter e coração. Nesses 12 primeiros versículos é aquilo que Jesus vai tratar. E depois de tratar a questão de quem eu sou, nós vamos ver do verso 13 ao 16, Jesus restaurar o meu propósito. O que eu faço. Por que hoje eu sou tão crítico da geração atual que convive, da geração contemporânea a mim? Porque se eu não sei quem eu sou, não faço com excelência o que tenho que fazer. E aqui Jesus ele começa a restaurar a vida dessas pessoas por dentro. Para você acertar o alvo, você precisa saber quem você é. Para você viver o propósito de Deus para a sua vida, as mentiras do diabo precisam ser arrancadas do seu coração. Para você manifestar a verdade do reino de Deus para a geração que está em sua volta, a primeira coisa que você tem que saber é quem você é no Senhor. E o Senhor pega os pobres, pega os fracos, pega os falhos, os perseguidos e diz: bem-aventurados são vocês. E eu faço um convite, você pode dizer para alguém que está do seu lado, aos olhos do Senhor Jesus, você é bem-aventurado. Eu quero que você fale isso com mais fé, com mais alegria. Você pode pegar na mão dessa pessoa que está do seu lado, segure bem firme na mão dessa pessoa e diga para ela, independente da luta, da adversidade, da perseguição, da afronta, do caos que você tem vivido, aos olhos de Jesus e na boca de Jesus, você é uma pessoa bem-aventurada. Você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Eu quero pregar sobre 3 coisas que o Senhor trata nessa questão sobre restaurar a identidade. A primeira delas é a identidade restaurada nos reconcilia com o caráter do reino. E o homem do reino de Deus não pode ser qualquer tipo de homem. O homem do reino não pode ter qualquer tipo de vida. E antes de Jesus falar sobre o que fazemos, ele vai falar sobre quem somos, porque a restauração do Senhor começa no nosso caráter, transformando a nossa vida. E o que é bem-aventurança? É um estado de felicidade plena, mas não por aquilo que a gente conquista. Uma felicidade plena por causa daquilo que a gente é e como isso se revela em nossas atitudes e ações. Quando nós falamos de bem-aventurança, nós estamos falando das nossas qualidades e das nossas atitudes que permitem nós alcançarmos um status, uma vida de salvação ainda nesse tempo de corrupção. Porque se o mundo tem dito para nós que nós seremos salvos, o que o Senhor tem dito para nós é que nós já somos salvos nele. Estamos apenas aguardando a hora dele resgatar a sua igreja na terra. Mas
Nos ensinamentos de Jesus, nós vamos aprender coisas que são importantes. E essa palavra foi a primeira palavra que o Senhor colocou no meu coração para pregar aqui nesse país. E espero que essa mensagem seja carregada por vocês por muito tempo. No verso de número 3, Mateus capítulo 5, a palavra diz assim: bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Reconhecer a dependência de Deus é o primeiro passo para restaurar a identidade danificada pelo orgulho. Irmãos, vocês estão em um país que prega que você vai ser um sucesso se você for forte. Vocês estão em um país que remete a todo o sucesso da sua vida depender apenas de vocês. E aí Jesus vem, reúne os seus discípulos e diz: bem-aventurados são vocês que são pobres de espírito, porque o reino de Deus pertence a vocês. Eu sei que esse lugar tem muito a oferecer. Eu sei que esse lugar traz um pouco de paz, de segurança e de tranquilidade. Mas toda pessoa que depende de si mesmo não consegue viver com o Senhor. E aqui nós vemos Jesus fazer um convite claramente: seja meu dependente, independente daquilo que o mundo pensa sobre você, independente da forma que o mundo tem cuidado de você, confie em mim, dependa de mim. O processo para a restauração da nossa identidade inicia-se pela dependência do Senhor. E eu não sei qual a dificuldade que você enfrenta, o problema que você passa, a luta que está diante de você. Eu sei que tem um Deus falando que o povo dele depende dele e ele é poderoso para fazer o extraordinário acontecer. Se você perguntar para mim hoje como é que você está aqui, Haroldo, eu não sei. O que é que você veio fazer aqui, Haroldo? Eu não sei. Mas por que você está aqui, Haroldo? Porque o amor me trouxe. O amor que foi pregado aqui, que me amou e me prometeu lá ainda, jogado no chão em uma calçada de São Paulo, é o que me traz aqui. E isso não é fruto da minha força, não é fruto da nossa amizade apenas, não é fruto de uma influência ou de um intelecto, não. Isso é dependência de Deus e a nossa identidade é essa. Nós temos um Senhor que cuida da nossa vida. E eu vim de tão longe para dizer a todos vocês aqui hoje, nessa noite, Deus está cuidando de todas as coisas. Deus está tomando conta da vida de vocês. A segunda coisa que nós vemos em Romanos 12, 2, a palavra dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Esse é um dos versículos que, quando eu li pela primeira vez, eu falei: a minha vida não pode ser mais assim. Eu preciso transformar a minha vida, mas eu sei que a revista de moda, ou de tecnologia, ou gibi de comédia, não vai fazer uma obra na minha vida. E o apóstolo Paulo, ele está deixando bem claro: transforme-se, a sua mente precisa ser outra. Se você quer se desvencilhar do padrão do mundo, você precisa pensar como Deus quer que você pense. E isso é na palavra, é pela palavra. Somente a palavra vai trazer renovo de entendimento para nós. A pessoa que vive submissa às direções, aos direcionamentos do mundo, é uma pessoa que está com a sua identidade destruída, mas a identidade do discípulo é moldada pela renovação da mente e não pela cultura do mundo. E deixa eu abrir seus olhos. Eu sei que a cultura desse lugar ela vai tentar moldar você. Eu sei que o ritmo desse lugar, ele vai tentar moldar você. Mas o Senhor está falando: permita com que a minha palavra seja um instrumento de transformação da sua vida. O melhor cidadão que existe para ser, ainda é o cidadão dos céus. Aleluia. Você pode levantar a sua mão para adorar o Senhor comigo? Eu quero ser um cidadão do céu.
não importa o que o mundo tem a me oferecer, não importa como é que o mundo tem vivido, eu quero ser um cidadão do céu. Eu quero ter a minha identidade de filho restaurada. Eu quero ter a minha identidade de servo restaurada. O discípulo restaurado é aquele que deixa Deus reconstruir o seu interior. E se o seu interior foi abalado por qualquer coisa, o Senhor está dizendo que quer trazer uma obra de restauração do lado de dentro. Mudar o seu coração. Porque a vida restaurada, ela começa com uma restituição de caráter alinhando com o propósito do reino. A segunda coisa que nós observamos, a identidade restaurada nos posiciona na missão. E uma pergunta precisa ser feita. Eu acredito que que está com essa pergunta mais viva no coração nesse tempo é: o que é que eu estou fazendo aqui? E a gente pode olhar para a nossa vinda para cá como um golpe de sorte. A gente pode olhar a nossa vinda para cá como o amor dos nossos amigos. A gente pode olhar a nossa vinda para cá como um sonho realizado. Mas a gente não pode se esquecer que nós estamos sendo direcionados pelo plano que Deus tem para a nossa vida. Não estamos aqui por acaso. Uma coisa que acontece com o povo de Israel é que eles se esqueceram de revelar quem era o Senhor. Nós olhamos pessoas escravizadas, dominadas, cativas, doentes, e aí o Senhor começa a restaurar o caráter, o lado de dentro. E após o lado de dentro ser transformado, nós vemos o Senhor falar: olha, agora que você sabe quem você é, você precisa entender o que você tem que fazer. E nas palavras de Jesus, uma coisa que fica clara é: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Ou seja, a identidade restaurada traz de volta o propósito manifesto. Tem que acontecer alguma coisa através da minha vida. Pastor, o senhor vai mudar o mundo? De maneira nenhuma. Mas eu posso mudar as pessoas que estão próximas de mim. Pastor, o senhor vai conseguir mudar essa geração? Longe disso. Mas eu não sei se vão ser 3, se vão ser 30, se vão ser 300, que o Senhor vai colocar perto de mim. E para essas pessoas o Senhor está dizendo que eu sou o sal da terra, que eu sou a luz do mundo. Mateus 5,13, a palavra do Senhor diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E aí nós entendemos que a missão do discípulo é ter uma influência transformadora no mundo em decadência moral e espiritual. O que acontece com Israel, com o povo do Senhor, distante de Deus e cativo dos homens. E o Senhor fala: eu estou mudando você por dentro. Estou lembrando você de quem você é. Você precisa saber que você nasceu com um propósito. Independente do que dizem sobre você, você precisa carregar a verdade que sai da boca de Deus a teu respeito. Você não está em qualquer lugar. Você está no centro da vontade de Deus. Você não é qualquer pessoa. Você é um filho do Senhor que tem vivido na terra para a glória do seu nome. E aí nós vemos que quando Deus nos posiciona dentro daquilo que somos, Ele nos lembra daquilo que temos que fazer. Ele nos mostra quem é que devemos ser na vida de outras pessoas. E eu venho aqui em nome de Jesus dizer para todos vocês dessa casa de oração, em nome de Jesus, você não está aqui para ser influenciado. Deus te trouxe aqui para ser influência. Você não está aqui para ser cativo. Deus te trouxe aqui para ser um instrumento de libertação. Você não está aqui para perder o seu brilho. Você está aqui para ser uma luz acesa por Deus que o homem não pode apagar, que o inimigo não pode apagar. Você está aqui para influenciar. Se existe decadência moral, você é um remédio de Deus para isso. Se existe decadência espiritual, você é a cura de Deus para isso. Enquanto o mundo perece, você aviva, você renova, você é fogo, você é glória, você é autoridade.
realidade. Olha só, quando esses meninos pegaram um violão para tocar aqui, a glória de Deus veio sobre a nossa vida. Quando nós fizemos uma oração aqui, a glória de Deus veio sobre a nossa vida. Deixa Jesus abrir os seus olhos para você enxergar quem é que você é realmente. Porque você não veio para cá para ser engolido por um mundo que te destrói. Pelo contrário, você veio para cá para Deus te levantar e te colocar num lugar de destaque, para mostrar que a vida do servo de Deus ainda vale a pena de ser vivida. 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Eu acredito que essa é uma das mensagens mais importantes que precisa ser absorvida por nós. Deus está falando com o mundo nesse momento, mas apenas através de uma voz, que é a voz da igreja. E através da igreja existe um apelo para todos aqueles que estão perdidos, com a identidade destruída, com a vida arrasada, se esquecendo de quem são, não conseguindo cumprir o propósito. Reconciliem-se com Deus. Isso é influência. A restauração da identidade nos coloca como representantes do reino, agentes de reconciliação. Mateus? Gustavo, você me ajuda? Você faz um solo aqui nesse violão em nome de Jesus? O que as pessoas têm dito para você nesse lugar que você vai ser? Eu acredito que isso confronta um pouco aquilo que o Senhor já disse que você é. Você é a luz do mundo, você é sal da terra. E a palavra é clara, se a gente perde a essência do nosso propósito, a gente não tem mais serventia para nada. A não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Mas nós não somos coisas que não têm valor. Somos amados de Deus, filhos queridos do Senhor. Eu posso falar do meu processo, ou posso compartilhar apenas a experiência que eu vi de longe do processo da Viviane, ou algumas informações que eu tive do processo do Guimarães e da Valéria aqui. Mas você conhece a sua história. Você sabe a barra que você já enfrentou, a luta que você já sofreu, as dificuldades que se manifestaram na sua vida. Você sabe como não tem sido fácil nesse tempo. E olha só o que o Senhor está dizendo. Ei, siga firme. Não abra mão do seu propósito, não tire a mão do seu arado. Não esqueça de ser e nem de fazer aquilo que eu te chamei para ser, aquilo que eu te escolhi para fazer. Dificuldades se manifestam para a vida de todos, mas se tem uma coisa que você não pode é perder a sua essência. Um homem de identidade restaurada é alguém que não vive mais para si. Eu vou repetir, porque eu acho que isso é o contexto de todo o culto que nós estamos vivendo aqui. O homem de identidade restaurada não vive mais para si. E deixa eu te mostrar, se você ainda não pegou, culto para mim é quebra-cabeça, ele vai se encaixando. A palavra que o pastor Guimarães abriu e trouxe é uma palavra que fala sobre a comunhão, a alegria da comunhão, a alegria de estar junto. Eu estou me preocupando por você, mas eu estou feliz porque eu sei que você está se preocupando comigo. A palavra que a pastora Viviane trouxe aqui é uma palavra que vai dizer sobre amor. O nosso maior elo, a nossa maior ligação é o amor. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Ah, como é bom viver em união. É aí que o Senhor se manifesta sobre a nossa vida. Quem tem a identidade restaurada não vive mais para si. Sabe o que os meus amigos que vêm morar aqui dizem para mim? Que se sentem sozinhos, que estão machucados por causa da solidão, porque essa é uma terra de cada um por si. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa: você não é desta terra. Você não veio para cá para viver por si, você veio para cá para ser luz nesse lugar. Oh glória!
Você veio para cá para ser um agente de transformação e de mudança na vida de várias pessoas. E se a doença dessa terra é solidão, a cura Jesus está trazendo de longe para esse lugar que é comunhão. Discípulos restaurados, transformados, que abriram mão do egoísmo, que entenderam o propósito, que são instrumento de cura para aqueles que estão precisando. E eu não sei se a sua satisfação hoje é apenas vir para a igreja. Eu quero que Deus coloque uma insatisfação no seu coração, aonde não vir para a igreja é suficiente. Como assim, Haroldo? Você está maluco? Não é suficiente eu ir para a igreja? Não, se for para vir sozinho, não é suficiente. Se for para estar apenas eu e a minha casa, não é suficiente. Eu não estou satisfeito enquanto meu amigo, enquanto meu irmão que está sofrendo lá fora não estiver na presença do Senhor comigo. Mas como é que isso vai acontecer? A sua identidade está sendo restaurada hoje aqui nesse lugar, aonde o Senhor está dizendo: eu te trouxe aqui para brilhar, eu te acendi aqui para brilhar. Você veio para essa terra para trazer um tempero para esse lugar. Você é agente de transformação nessa terra. E eu libero uma palavra profética em nome de Jesus sobre a vida de vocês. Não demorará muito tempo para que você venha aqui com outra família, para que você venha aqui com um amigo, para que você traga uma amiga para esse lugar. E essas cadeiras, isso é para quem crê, para quem acredita. Deus não me trouxe aqui para dar uma volta, ou para conhecer, ou ver alguém falando inglês. Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra sobre a vida dessa igreja. Essas cadeiras serão poucas, esse lugar será pequeno. Essa igreja veio para fazer a diferença. Deus te colocou aqui com um propósito. Aleluia. Isso vai acontecer não porque a gente é bom, é porque a identidade restaurada glorifica a Deus. Você pode repetir comigo o que Deus está fazendo na minha vida? Você pode fazer melhor. Nós somos brasileiros. Vamos lá. Levante a sua mão e repita comigo o que Deus está fazendo na minha vida. Vamos, Frank, comigo, Frank, em nome de Jesus. O que Deus está fazendo na minha vida é para a glória dEle, é para o louvor dEle. É para Ele ser conhecido, é para Ele ser exaltado, é para Ele ser engrandecido. Ei, a obra que Deus está fazendo na tua vida, a obra que Deus está fazendo na tua casa, fará com que toda a glória seja do nome do Senhor. Oh, aleluia! A identidade restaurada glorifica a Deus. E o objetivo final da restauração que Cristo faz na nossa vida é tributar glória ao Senhor. Não é bem-estar humano. Sabe uma coisa que tem acontecido comigo aqui nesses dias? Estou me sentindo muito bem. E você perguntar, você quer trazer a sua família para cá? Como seria bom. Mas a obra que Deus faz para nós não é bem-estar. Não é prazer. Mas é glorificar o Senhor. E eu fui chamado para estar lá, num sítio, com 40 homens, matando pernilongo todo dia, pregando o evangelho para eles, mas vendo eles conhecer o Senhor Jesus e tendo um amor no coração tão grande pelo Senhor. Mateus 5,16, a palavra diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Luz não é autopromoção. Luz é para glorificar o Senhor. A obra que Deus faz na nossa vida não é para a gente se autopromover, mas é para a gente poder apontar quem é Ele. Eu recebi um monte de mensagem, Haroldo, aonde você está? Estou no centro da vontade do Senhor. Porque hoje é aqui, amanhã vai ser na minha casa com a minha família. Na semana que vem vai ser na De Volta à Vida junto com os meus irmãos. Porque não é autopromoção, é para a glória de Deus. O
um homem mendigo que estava perdido, que foi amado por Deus e preenchido com o Espírito Santo. Veio de tão longe para trazer o evangelho aqui. Irmãos, eu só posso dar glória a Deus por isso. Uma pessoa que estava enfrentando dificuldades, lutas em um lugar tão distante como você esteve e chegou aqui, não foi tão fácil como todo mundo pensa que luta, que barra. Algumas coisas chegam para mim, a gente vai conversando, tem humilhação, tem vergonha, tem dor, tem descaso. Mas o Senhor está fazendo uma obra na vida de vocês e no final não é autopromoção, olha o que eu consegui. No final é glória para Deus. Assim resplandeça as obras de vocês diante dos homens, e os homens possam glorificar a Deus por tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Eu digo sem erros no meu coração, sem dúvidas no meu entendimento, as obras de vocês farão Deus conhecido nessa nação. O que Deus te usará para fazer nessa terra fará Deus conhecido nessa nação. Existe alguém aqui que pode levantar as mãos hoje nessa noite e abrir a boca para adorar o nome do Senhor. Deus te usará para fazer grandes coisas. Deus te levantará como um renovo para essa geração. Deus mudará o cenário da sua vida. Deus realizará os propósitos dele através de você, e uma nação haverá de ver que o Senhor ainda é Deus, que ele ainda faz, que a sua palavra é verdadeira, que o nome dele é eterno, que os planos do Senhor não podem ser abalados. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, verso de número 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Por que Deus está fazendo tudo isso em você? Para que você diga para alguém que foi Ele. Nunca vai ser eu conseguir, sempre será Deus fez por mim. Nunca vai ser eu cheguei, sempre será Deus me trouxe. Nunca será eu fiz, sempre será o Senhor tem feito coisas que eu não conseguiria imaginar. A identidade restaurada transforma o discípulo em um espelho da glória de Deus. E quem olhar para você verá a glória do Senhor se manifestando e andando por esse lugar. Nós estamos em uma cidade chamada Land O'Lake, mas tem tantos outros lugares. Talvez você trabalhe em outra cidade, talvez você está perto de outras pessoas, talvez você vai estar perto de nativos desse lugar, mas quando ele olhar para você, a pergunta é: por que você é diferente? Porque eu olho para você e não vejo você como as pessoas daqui. Eu olho para você e vejo no seu olhar, no seu jeito de ser, nas suas ações, na sua forma de trabalhar, diferenças. E você vai falar: eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. E essas obras acontecem para que você possa conhecer o Senhor que tem me amado e transformado a minha vida. As pessoas que ouviam Jesus falar no monte estavam oprimidas, machucadas, diante de um discurso que tinha ênfase, mas não tinha efeito. Mas quando ouviram o verbo da vida falar, desceram daquele monte para levar vida a pessoas que estavam morrendo. Hoje você não sai dessa igreja para voltar para casa apenas. Hoje você sai dessa igreja para fazer a diferença no lugar que Deus te trouxe. Existe um propósito eterno do Senhor para você estar aqui. E não pense que as coisas estão difíceis porque é difícil estar aqui. As coisas estão difíceis porque existe uma luta para que você desista, para que você olhe para trás, para que você ache que não vale a pena. Mas assim diz o Senhor: quem te trouxe foi eu, quem te sustentará sou eu. E o meu propósito há de se acontecer nesse lugar através daquilo que eu vou fazer em você. Eu quero orar por você. Você pode ficar de pé. Posso orar, pastor?
Nunca se esqueça de quem Deus diz que você é. Nunca abra mão daquilo que Deus te chamou para fazer. Existem muitas ideias no mundo, mas existe uma verdade no céu. Existem muitos pensamentos no mundo, mas existe uma verdade no coração de Deus a teu respeito. E o Senhor vem com uma mão forte aqui hoje, nessa noite, arrancar mentiras do teu coração. Ele vem destruir mentiras, destronar mentiras que estavam te oprimindo, te machucando, dizendo: bem-aventurado é você. Ah, não se esqueça de ser feliz. Não se esqueça de ser feliz, diz o Senhor. Eu preciso fazer um convite aqui. Existe alguém entre nós que está triste, que as lutas desse tempo têm sido tão difíceis que você está triste. Existe alguém aí na live que está assistindo com a gente que está triste. O Senhor manda te dizer: não se esqueça de ser feliz. Você é bem-aventurado. Eu te chamei para uma vida de felicidade. Senhor, em nome de Jesus, nós cantamos aqui hoje, Senhor, que nós vamos provar, Senhor, o quão real é a Tua presença. Nós vamos provar, Senhor, da Tua glória, Senhor. Nós vamos viver, Senhor, da Tua vontade. E Deus, eu oro, Senhor, nesse momento apresentando, Senhor, a casa de oração, Senhor, para as nações. Venha com teu renovo, Senhor, sobre corações aqui agora nesse momento. Venha trazer alegria, Senhor, novamente, alegria verdadeira, alegria adoradora a pessoas, ó Pai, aqui neste lugar, nessa hora. Deus, eu peço que todo peso de opressão, Senhor, seja banido, Senhor, da mente, do coração, Senhor, de homens e de mulheres, Senhor, aqui hoje, neste lugar, que o Senhor possa fazer, Senhor, a Tua obra de restauração, fazendo a Tua bênção se manifestar, Senhor, da manhã até o descanso, a Tua proteção, Senhor, se manifestar durante a noite, pela madrugada, mas que os Teus filhos, ó Pai, guardados pelo Teu poder, nunca se esqueçam daquilo que o Senhor os levantou para ser. Ó Pai, esse mundo, essa terra, essa cultura não será capaz de apagar a identidade dos Teus filhos. Ó Pai, as opressões, Senhor amado, desse mundo não será capaz de impedir os propósitos, ó Pai, que o Senhor tem para a vida de cada um deles aqui, Senhor, neste lugar. Mas dia após dia, de glória em glória, o Senhor estará levantando esses homens, o Senhor estará levantando essas mulheres, o Senhor estará levantando esta grande igreja, Senhor, para o Senhor se tornar conhecido a todos aqueles que se esqueceram de Ti, para o Senhor ser revelado a corações, ó Pai, que precisam, Senhor, ter uma experiência transformadora contigo. E eu vejo, Senhor, jovens, ó Pai, aqui neste lugar, inúmeros jovens, ó Pai, nesta casa, muitos jovens, Senhor amado, aqui Te adorando, dançando, expressando, Senhor, louvores e adoração genuína e plena em Tua presença. Que a Tua bênção, Senhor, seja sobre a vida dos meus irmãos e dos meus amigos. Ó Pai, que a Tua mão de poder seja dia após dia, Senhor, com essa família que é a minha família. E que sempre, Senhor, as obras que eles realizarem apontem para a Tua pessoa. Que sempre a glória seja tributada ao Senhor. Porque Deus, o Senhor está trazendo um grande avivamento, Senhor, para este lugar. O Senhor está trazendo, Senhor, quebra de prisões e cadeias.
Pessoas oprimidas serão libertas, ó Deus, pelo teu poder, porque a verdade do Senhor ocupará o lugar da mentira que o mundo plantou no coração de pessoas aqui. Pessoas tristes que choram voltarão a sorrir para a glória do teu nome. Pessoas oprimidas pela solidão voltará a viver em comunhão para louvor do teu nome. Assim, Senhor, nós oramos, te aplaudimos e te agradecemos em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor com mais alegria. Você pode colocar um pouco mais de fervor nesse aplauso. Tem um glória a Deus e um aleluia na sua boca aí. Aleluia. Deus seja louvado, Deus seja bendito e engrandecido.